Atendimento especial, livros raros e preços mais baixos. Para fidelizar e conquistar novos clientes, os sebos se adaptam à internet e investem em lojas mais confortáveis. Seu Messias é figura conhecida no comércio de livros usados. Quando ainda trabalhava sozinho em 1970, em um espaço de 4 metros quadrados, ele não imaginava aonde chegaria. Mais de 4 décadas depois, o sebo, que leva o nome dele, no centro da capital paulista, tem 2 andares com cerca de 160 mil títulos disponíveis para o público. No subsolo, um acervo de mesmo tamanho para a venda exclusiva na internet. O Brasil pedindo e o exterior também pedindo, então eu fui obrigado a entrar na atualidade, né? E deu certo. A nova ferramenta não diminuiu o movimento da loja, que aos sábados chega a ser de 700 clientes. Na região oeste da cidade, este outro sebo, com serviços adicionais, atraiu ainda mais clientes. Tem pessoas que vêm aqui tomar café e acabam comprando livros, vem pessoas que vêm aqui para comprar livro acabam tomando café. Além disso, nós temos palestras, nós temos seminários. A gente pesquisa, principalmente em leilões de antiguidades, onde ou a gente compra itens e traz aqui para revender, ou o próprio leiloeiro coloca os itens aqui em confiança conosco em exposição. São inúmeras as definições no dicionário para a palavra sebo. As livrarias onde se vendem livros usados passaram a ser chamadas assim porque o manuseio excessivo e a parafina das velas usadas para leitura deixavam as páginas encebadas. A pia à disposição do público é mais um atrativo, especialmente para quem ainda imagina que todo livro antigo tem de estar empoeirado. Tudo para deixar mais interessante o principal: a caça ao tesouro literário. Dá a impressão que são coisas velhas, coisas inúteis. Não, aqui encontra-se muitas coisas boas. Eu acho que o sebo é fantástico, por isso que você pode trocar ideias e uma conversa leva a outra, um livro leva a outro, e você veio comprar uma coisa, acaba comprando 2, 3. Por isso eu gosto muito de sebo. O Jardim Romano, bairro do extremo leste de São Paulo, conhecido por ficar submerso nas enchentes do rio Tietê, faz este fim de semana o Sarau do Peixe. Uma série de atividades servem para lembrar que o verão está chegando e, com ele, o risco de inundações. No Sarau do Peixe teve grafite durante a manhã. Moradores deixaram mensagens. À tarde, a Moqueca Cultural levou eventos de arte gratuitos para a população. O espetáculo Daqui a Pouco o Peixe Pula foi encenado nas ruas. As mesmas ruas que em 2010 passaram mais de 3 meses debaixo d'água. Os peixes pulavam para dentro das casas. Fui até o portão e fiquei com ele amarrado, esperando meu pai chegar. Hoje, um grupo de teatro da periferia relembrou esses episódios. As viagens de bote para entrar e sair de casa. Agora à noite tem show com a cantora Nani Oliveira. O Sarau do Peixe continua amanhã. A história de uma jovem ativista que viajou a vários países para defender espécies como a baleia é um dos destaques do Repórter Eco de amanhã. Veja só. O Repórter Eco deste domingo vai mostrar o trabalho da fotógrafa e ativista ambiental Bárbara Veiga. Ela percorre o mundo para registrar as agressões ao meio ambiente e também participa das campanhas internacionais pela conservação de animais ameaçados. E ainda em fase de testes, chega ao Brasil uma nova tecnologia capaz de transformar toneladas de lixo em energia para as indústrias, com vantagens por ser mais barato e menos poluente do que o combustível mais usado, o diesel. Repórter Eco, domingo às 5h30 da tarde. Eu espero você. Até lá! Terça-feira, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, feriado em cerca de 1000 cidades de 6 estados diferentes do país. Na segunda acontece a cerimônia do Troféu Raça Negra, que homenageia as pessoas que se destacaram na luta pela igualdade racial. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da organização Afrobras e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura. Eu que agradeço, uma grande alegria. Como é que o senhor vê essa questão de o feriado da consciência negra ainda não ser uma data nacional?
Ele é uma data nacional, ele só não foi formalizado, não é? Porque nesse dia 20 de novembro, no Brasil todo, no país todo, negros e brancos se encontram para refletir, para debater, para discutir, mas também para celebrar o que foi a trajetória do negro no nosso país e que foram e são os avanços da atualidade. Marcar uma data no calendário foi importante nessa luta pela igualdade racial? Foi indispensável. Através dela foi possível olhar, não é, para o retrovisor e definir as ações que precisariam ser feitas para que a gente pudesse, ao invés de debater a data, celebrar a data. Então, nós andamos bastante a partir desse marco e os feriados em mais de 1.000 municípios, em 3 estados e aqui na cidade de São Paulo, dão a dimensão de quanto foi importante transformar Zumbi de um renegado para um herói nacional. Porque até 1991 ele era alguém que não era considerado um herói. Ele era um marginal, era renegado, né? A história dele estava apagada. E com a força do movimento negro e com a força de todos esses engajados na figura de Zumbi, ele saiu do limbo e se transformou no herói de todos os brasileiros. Vamos falar um pouquinho a respeito do prêmio. Como é que ele funciona? Quem ele homenageia? O prêmio, a bem da verdade, é um ajuntamento, né, de pessoas engajadas, interessadas e que tem como fundamento, como valor espiritual, trabalhar para que as diferenças não sejam um empecilho e seja, sim, um fator de integração, de interação. Então, é uma ode à diversidade e às pessoas que lutam das várias maneiras ao longo do ano para fazer com que esse tema da diversidade, do valor da diferença, do valor e reconhecimento do negro se deem, não é, em todos os dias após o dia 20 de novembro. Então, nesse dia a gente para dizer muito obrigado a todos aqueles negros e brancos, os negros, né, de todas as cores, que ao longo do ano ajuda o país, ajuda o tema negros, ajuda os negros brasileiros a alcançar seu espaço devido e merecido e também se transformar num valor de todos os brasileiros. Nos últimos anos tem sido adotadas aí uma série de medidas, de ações afirmativas, né? Essas medidas têm feito diferença para a vida dos afrodescendentes? Para a vida do país. O país tem uma dívida histórica com os negros brasileiros e o país até aqui, ou pelo menos até os últimos 10 anos, havia se desenvolvido deixando os negros de lado. Quando ele abriu o olho e descobriu que era mais importante, que era muito mais interessante juntar os dois Brasis, então as grandes transformações começaram a se dar, não é? E essas medidas que faziam essa distorção permitiu, primeiro, que os negros afluíssem na vida nacional, na estética nacional e permitiu mais ainda, não é? Que uma grande classe média, não é? A nova classe média negra, fizesse com que os negros saíssem do chão de fábrica, digamos assim, e viesse agora se integrar numa rede de consumo importante que está mudando a fisionomia do nosso país. Esse tema da ascensão da classe média negra é uma das matérias que estão colocadas aqui na revista Afirmativa Plural, que tem Martin Luther King na capa e que está aí a edição desse mês, né? Sim. Sim, na verdade, o grande homenageado dessa edição do troféu é Martin Luther King, né? Com a sua luta pelos direitos civis dos americanos e em toda a humanidade, ele ajudou com que esse tema desse um salto significativo. E nós também estamos celebrando esses 10 anos em que os negros estavam ali fora da agenda e 10 anos depois estão em todos os setores da vida nacional. E estamos trazendo a filha dele, a Bernice King, né, para receber em nome do pai o troféu Raça Negra Internacional dessa edição. José Vicente, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura, edição de sábado. Eu que agradeço, um abraço a todos os telespectadores. Bom feriado, né? Para nós todos. Veja a seguir os jogos que abriram a antepenúltima rodada do Brasileirão. E ainda, conheça o projeto que tenta recuperar presos em regime semiaberto, com técnicas de plantio de árvores da Mata Atlântica.